Ciro Gomes no PSDB. Muitas polêmicas nesta semana. Será que a morte do trabalhismo? O que Ciro realmente quer com essa filiação contraditória com sua história política mais à esquerda? Vamos analisar tudo isso. Sentada no ódio, na paixão despolitizada, mais violenta ainda ficam as contradições se nós não tivermos a generosidade de compreender o que, nos sendo comum, nos obriga a trabalharmos juntos e trabalhar nossas diferenças sem vergonha nenhuma. Repare bem, quando o Lula se elege, chama o José Alencar do PL. Não é o teu partido, André Fernandes? O José Alencar era do PL, quando o Lula chamou para ser o vice-presidente da República. Aí tudo bem, pode fazer aliança com o PL, porque, né? E de fato o José Alencar era um grande brasileiro. Então, quando o Lula resolveu lançar a Dilma, sem vivência política nenhuma, já avisado que as coisas podiam ser gravemente traumatizadas, como infelizmente aconteceu, eu falei isso muitas vezes, ele chamou a polêmica figura do Michel Temer, do MDB. Aí pode, não tem problema nenhum, porque sendo o Lula e o PT, pode, não tem problema nenhum. Quando agora, mais recentemente, o Lula quis se eleger por quase 1% apenas de diferença do Bolsonaro, depois de todas as dificuldades que passou, quem ele chamou para ser o vice? Geraldo Alckmin, fundador do PSDB, agora socialista. Socialista, um grande guru da esquerda, companheiro! Vocês viram isso? O Ciro está muito alinhado no cenário estadual, porque ele quer ser o governador, ou tudo está sendo articulado para ele ser governador, com a direita bolsonarista, a direita do PL, União Brasil. Ele tenta chamar toda essa oposição para enfrentar o governador do PT, Eumano, que é do grupo político de Camilo. Essa filiação para o PSDB é uma estratégia para se deslocar para o centro político. E, além disso, ele sai do PDT, da sigla de Leonel Brizola, do trabalhismo, por conta de alianças internas ali. O PDT se aproxima muito do governo do Lula e da base agora do PT no Ceará, e isso vai deixando ele sem espaço para a política. O jogo da política é além das ideologias políticas. As pessoas ficam muito pelas paixões, mas o cenário partidário brasileiro e também o cenário partidário de outros países não é tão redondinho, não é tão ideológico. Os partidos não representam uma ideologia fixa, ela se move pelo tabuleiro político de acordo com as conveniências, com a eleição, com os eleitores. E que essa mudança pode ser danosa inicialmente pelas essas críticas, mas não é uma hipocrisia. O próprio Ciro Gomes, ele já tem uma trajetória partidária muito flutuante. Os partidos são o PDS, que era o partido da ditadura, que só mudou de nome por conta da ditadura, está se enfraquecendo. PMDB, PSDB, que ele ajudou a formar o PSDB, o padrinho político dele, Tasso Gereissati, formou o PSDB no Ceará e agora pede para ele voltar. O PPS, quando ele rompe com o PSDB, acusando de neoliberalismo, de privatizações. O Fernando Henrique fez muitas privatizações e Ciro ficou insatisfeito porque ele acreditava no projeto da social-democracia dentro do PSDB, vai para o PPS, PSB, PROS, PDT e agora retorna ao PSDB. É uma história de muitos partidos e que isso pode deixar as pessoas sem a confiança no político. Só que eram problemas que Ciro também gerou nas internas de cada partido. Porque ele não concordava ideologicamente, não concordava com certas alianças, dependendo da conjuntura, um partido não é benéfico, mas claro que tem o peso. Isso é muito ruim porque não gera confiança para o eleitorado. E a morte do trabalhismo, não acho que seja uma morte
do trabalhismo em si, mas sim dessa concepção de que o trabalhismo está só em um partido político. O PDT representa essa corrente trabalhista, mas existem outros partidos que têm correntes parecidas, semelhantes ou até mesmo trabalhistas dentro. Não é uma morte do trabalhismo, mas o trabalhismo se fragmenta cada vez mais. Essa ideologia do trabalhismo é a questão de você olhar para as questões sociais do trabalho, dar um olhar mais específico a essas relações de trabalho, de um plano econômico de desenvolvimento do país, fazendo com que ele se torne independente economicamente. Esse é o plano dos trabalhistas, esse é o ideal dos trabalhistas. Só que está muito disperso no jogo da política. E se você não viu ainda a revista que eu escrevo, Os Passos Sorrateiros de Lula, vou deixar um link para vocês verem essa edição que ficou muito boa, uma análise muito completa. O Ciro é uma peça muito importante para a jogada até mesmo federal. Não sei se vocês viram uma pesquisa recente da Atlas mostrando Lula ganhando no primeiro turno com 51%. Lula está com 51%, Tarcísio com 30% e outros candidatos com 11%. Mesmo no cenário do Tarcísio, Lula ganha em primeiro turno. E por que isso? Quando a gente tem o candidato mais à esquerda, economicamente e ideologicamente como Ciro Gomes, ele pega esses votos do Lula e não deixa ganhar no primeiro turno. Por isso que é muito importante a gente ter opções também dentro desse leque da esquerda, para a gente ter um debate dentro das esquerdas. A direita vai ter vários debates porque ela está fragmentada em diversas correntes ali dentro. Do bolsonarismo e da própria direita mesmo, conservadora, liberal. Essa questão é a mais importante para a democracia. Quanto mais candidatos, melhor para a gente analisar suas propostas, seus projetos. Não podemos voltar ao mesmo cenário só de Lula contra Bolsonaro e a gente não tem um projeto ali dentro. Pode ser outros projetos, pode ser de Ciro, pode ser de Caiado, pode ser de Tarcísio, qualquer um, mas eu quero que tenha vários projetos. Nós que somos democratas temos que pedir a competição plena na eleição. Não podemos vestir só a camisa do político de estimação, vestir, eu sou Lula, eu sou Bolsonaro, eu sou Ciro, e não querer adversários que confrontem as ideias dos seus candidatos, dos seus políticos de estimação. Todos nós temos políticos que a gente gosta mais. Mas a gente não pedir, não querer um debate plural, diferente, é você enfraquecer a questão democrática, a questão do debate. Então, Ciro está sendo cotado para cenário estadual, mas também está de olho no federal se aparecer uma janela de oportunidade. E outros candidatos estão aparecendo, como o Daciolo, que acabou de anunciar sua pré-candidatura. Não sei se isso vai vingar. Falam do Requião no PDT. Então, são diversos cenários diferentes. Então, resumindo tudo que está no vídeo, essa filiação é benéfica para o jogo político do Ciro. Mas o problema é se esse eleitorado vai acompanhar Ciro, ou vai fazer uma crítica, ou vai ter algumas ressalvas, vai se distanciar, se vai se decepcionar. Tudo isso são cenas para os próximos capítulos. Só que a gente não pode descartar o Ciro do jogo presidenciável e nem do debate público, porque ele é uma peça importante que define se o Lula vai ganhar logo de cara ou se ele não vai ganhar e vai ter dificuldades para convencer um pouco esse eleitorado. Essa foi minha análise sobre Ciro. Eu acho que a gente precisa parar de se prender sobre questões ideológicas, entender o jogo político como um todo, porque a política é feita por seres humanos. É feito por emoções, é feito por alianças. E ficamos numa inocência de achar esse político vai seguir a sua ideologia a vida inteira.
Ah, esse político tem ideais que não vão ser corrompidos, não vão ser modificados. Ele vai ter que seguir sempre a mesma linha. Nem o Lula seguiu a mesma linha. O cara foi mudando seu discurso a cada eleição para poder ganhar a eleição. Bolsonaro também foi mudando seu discurso para aparecer um pouco mais dentro do sistema. Ele precisou articular também dentro do sistema. O cara que promete que vai quebrar o sistema, ele não vai conseguir se ele não tem uma aliança forte. Ele não vai conseguir quebrar esse sistema, ele não vai conseguir mudar toda a política se ele não está de acordo com um dos poderes do Congresso, do STF, que são pilares também de sustentação, de legitimidade, para o político conseguir se sustentar sem ser expulso, sem ser empichado do seu cargo. Essa é a minha análise. Se você gostou, se inscreva, acompanhe mais e vamos politizar!